Se você fizer uma viagem de avião à noite, certamente não vai ver qualquer tipo de luz sendo emitido pela Terra, exceto as luzes que são emitidas pelas cidades. Afinal, a Terra é um planeta, e planetas não possuem luz própria como as estrelas, por exemplo. Mas na verdade, a Terra emite sim um tipo de radiação eletromagnética, só que um tipo que nós seres humanos não conseguimos enxergar a olho nu. A questão é que existem diversos tipos de luzes ou ondas eletromagnéticas, mas o olho humano é sensível a apenas uma delas, a chamada luz visível, que é a luz que nós enxergamos todos os dias. O que é emitido pela Terra, então, é radiação infravermelha. Embora nós não conseguimos detectá-la sem o auxílio de algum equipamento, é fato que a Terra brilha assim no escuro. E o porquê disso acontecer pode ser explicado de uma maneira bem simples. Quando a luz do Sol cai sobre a Terra, ela é aquecida. Isso porque boa parte da luz que não é radiada de volta para o espaço é absorvida pelo solo, o ar e as nuvens. E quando a Terra se aquece, ela emite então calor na forma de radiação infravermelha. Isso não é a luz do Sol sendo refletida, é o calor do próprio planeta. E quanto mais quente a Terra fica, mais brilhosa na luz infravermelha ela será. Partindo então dessas informações, suponhamos que o nosso objetivo seja descobrir qual é a temperatura média da superfície terrestre. Parece uma coisa simples, basta a gente considerar o quanto de luz a Terra absorve e o quanto de energia é irradiada de volta para o espaço. Assim, a gente poderia saber o quanto de calor restaria ainda na superfície terrestre. Se nós fizéssemos o cálculo então a partir dessas informações, nós teríamos um resultado de menos 18 graus. Mas espera, se a temperatura média da Terra fosse de 18 graus negativos, então os oceanos deveriam congelar, e não seria possível haver vida no planeta. Será que há algo errado com o nosso cálculo? Bem, na verdade não é o cálculo que está errado. Nós apenas nos esquecemos de considerar um elemento muito importante: o efeito estufa. O efeito estufa é um evento extremamente indispensável quando o assunto é a temperatura ideal do planeta Terra. E ele só acontece por causa da presença de alguns gases na atmosfera do planeta, como o dióxido de carbono, o metano, os vapores d'água e os clorofluorcarbonetos, os famosos CFCs. Esses gases são invisíveis na luz visível, mas eles são extremamente absorventes no infravermelho, que a Terra por sinal adora irradiar para o espaço após ser aquecida. Isso quer dizer que a luz do Sol consegue atravessá-los facilmente no seu caminho até o solo terrestre. Mas após a Terra ser aquecida e jogar luz infravermelha de volta para o espaço, o caminho é bloqueado. Isso faz com que boa parte do calor que a Terra recebe do Sol se mantenha no planeta. Se nós considerarmos então o efeito estufa e refazermos o nosso cálculo para descobrir qual é a temperatura média da superfície terrestre, nós teríamos um resultado de 15 graus. E é essa a resposta certa. É por isso que os oceanos não congelam e é por isso que a Terra possibilita a existência de vida. Um pouco de efeito estufa é muito bom. Mas há um problema quando o acúmulo desses gases acontece de maneira exacerbada na atmosfera da Terra. Dessa maneira, mais radiação infravermelha é absorvida e o planeta se aquece mais que o necessário. E nós, seres humanos, infelizmente temos contribuído com isso. Tudo porque queimamos os famosos combustíveis fósseis. O carvão, o petróleo e o gás natural são os principais deles. E eles são chamados de combustíveis fósseis porque foram formados a partir de restos mortais de seres que viveram na Terra há milhões de anos. Plantas morreram, foram enterradas na lama, passaram por diversos processos até se transformarem nesse sólido orgânico que chamamos de carvão. Da mesma forma, resíduos de outras plantas e animais unicelulares foram parar no fundo do mar, acabaram cobertos por sedimentos, ficaram comprimidos sobre altas temperaturas por muito tempo e se transformaram no que chamamos hoje de petróleo e gás natural. É por isso que esses materiais possuem uma imensa energia armazenada. Afinal, eles são herdeiros de toda a luz que as humildes criaturas remotas absorveram do Sol. E não demorou muito então para que os seres humanos descobrissem nesses materiais um potencial inexplorado. Afinal, eles eram muito melhores que as madeiras e poderiam realizar diversas atividades, como aquecer uma casa, gerar eletricidade, impulsionar indústrias e até colocar carros em movimentos. Por causa de todas essas utilidades, nós então desenvolvemos maneiras mais eficazes de retirar essas substâncias do solo e do mar. Elas então passaram a ficar tão presentes na nossa vida que hoje elas dominam a economia. E talvez não seja exagero nenhum dizer que elas regem o mundo.
Para se ter uma noção, aumentos no preço do petróleo, por exemplo, podem gerar inflações, crises e até recessões econômicas. É tamanho o poder que o óleo possui que países entram em guerra por causa dele. Os ataques japoneses a Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, só aconteceu porque os Estados Unidos limitaram as exportações de petróleo para o Japão. A Guerra do Golfo Pérsico também é um ótimo outro exemplo para nos lembrarmos a respeito da importância que o petróleo possui em conflitos armados. Mas não é só nas consequências econômicas ou diplomáticas que o fato de sermos viciados em óleo possui influência. Há também uma questão ambiental que não deve ser esquecida. Isso porque quando nós queimamos o carvão, o petróleo ou o gás natural, além de nós gerarmos problemas respiratórios com a poluição, nós também estamos combinando o carbono presente nessas substâncias com o oxigênio do ar. E quando um átomo de carbono se une a uma molécula de oxigênio, surge então o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é um gás do efeito estufa. Bem, mas tudo isso realmente pode parecer um tanto quanto abstrato. Afinal, a nossa vida depende do equilíbrio de alguns tipos de gases que são invisíveis. Nós não podemos vê-los. Talvez seja por isso que algumas pessoas ainda insistem em afirmarem que as trágicas consequências do acúmulo exacerbado desses gases, que são alertadas pelos cientistas, seja algo fraudulento ou irreal. Mas a natureza generosamente nos forneceu um exemplo como advertência. E esse exemplo está num planeta vizinho ao nosso. Em 1966, a então União Soviética deu início ao programa Venera, uma série de missões que tinha como objetivo estudar o planeta Vênus. O envio de diversas sondas e anos de estudos nos revelaram que, apesar de Vênus possuir algumas semelhanças com a Terra, como seu tamanho, por exemplo, há uma coisa lá que praticamente aniquila a possibilidade de vida. As sondas que foram enviadas para Vênus descobriu que o planeta possui uma atmosfera extremamente densa, principalmente composta por dióxido de carbono. Isso faz com que o planeta seja o planeta mais quente do sistema solar. Por causa disso, as temperaturas lá podem chegar na casa dos 462 graus. Nessa temperatura, até mesmo o chumbo é derretido. Vênus, então, é um ótimo exemplo para nos alertarmos a respeito do que o efeito estufa descontrolado é capaz de provocar. Mas mesmo assim, conforme a nossa população aumenta e os nossos poderes tecnológicos se tornam ainda maiores, nós estamos cada vez mais jogando na atmosfera gases absorventes do infravermelho. E sim, há um processo natural que elimina esses gases, mas nós estamos produzindo num tal ritmo que estamos superando os mecanismos de remoção. Há um gráfico do Observatório Atmosférico Mauna Loa, que fica localizado no estado americano do Havaí. Esse gráfico mostra o aumento do dióxido de carbono na atmosfera ao longo do tempo. Nós podemos ver então que o aumento é assustador. Em 1960, a concentração média de CO2 na atmosfera era de 315 partes por milhão. De lá para cá, isso tem aumentado muito. Já em 2013, o NOAA, que é a Agência Oceânica de Ciências Atmosféricas dos Estados Unidos, anunciou que pela primeira vez em alguns milhões de anos, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera ultrapassou a marca das 400 partes por milhão. Foram 400,03 ppm. Mas não para por aí. A cada ano nós estamos cada vez mais batendo recordes nesse quesito. O ano passado, por exemplo, foi o ano de maior emissão de gases do efeito estufa da história dos seres humanos na Terra. A concentração média de CO2 na atmosfera foi de 407 partes por milhão. E para o futuro as coisas são ainda piores. Conforme disse o pesquisador Ralph Kellen, do Instituto Scripps de Oceanografia, se nós continuarmos no ritmo que estamos, nós iremos atingir a marca de 450 partes por milhão nos próximos 20 anos. E nesses níveis, as consequências seriam catastróficas. E os sinais de alerta já estão começando a aparecer. Um serviço britânico de meteorologia chamado Met Office mostrou que o aumento da temperatura média da Terra subiu em cerca de 1 grau desde a Revolução Industrial. E sim, há questões naturais capazes de influenciar na temperatura média do planeta, como o ciclo que o Sol passa de 11 em 11 anos, que faz com que a quantidade de energia que ele emita mude um pouco, ou até mesmo erupções vulcânicas que jogam na atmosfera gotículas de ácido sulfúrico. Mas como disse o diretor do Centro Hadley do Met Office, Stephen Belcher, esse aumento de cerca de 1 grau na temperatura média da Terra desde a Revolução Industrial não está relacionada com eventos naturais, mas sim com a ação humana.
Ou seja, a Terra está aumentando sua temperatura em boa parte porque nós estamos queimando desenfreadamente os combustíveis fósseis. E se ainda restar alguma dúvida sobre a relação do CO2 com o aumento da temperatura da Terra, nós podemos olhar para alguns estudos de núcleos de gelos retirados da Groenlândia e da Antártida. O exame desses núcleos de gelos revelaram que a abundância de CO2 na atmosfera e a temperatura média do planeta subiram e diminuíram juntas durante as eras glaciais que o planeta passou. E claro que ninguém está dizendo que existiam humanos nesses períodos gerando gases do efeito estufa. Algumas variações de CO2 na atmosfera acontecem naturalmente. Mas o que esse estudo vem demonstrar é que a temperatura média do planeta está intrinsecamente relacionada com a presença de alguns gases na atmosfera. Mas talvez você se pergunte, ok, a temperatura média da Terra subiu em cerca de 1 grau desde a Revolução Industrial. Mas isso é realmente um motivo para preocupação? Parece pouco. Bem, deixa eu te contar uma coisa. Durante os últimos 100 mil anos, a Terra entrou e saiu de várias eras glaciais. Hoje, nós vivemos em um período chamado período interglacial, ou seja, entre eras glaciais. A diferença de temperatura que separa uma era glacial de um período interglacial é de cerca de 3 a 6 graus. Ou seja, o aumento de apenas alguns graus na temperatura da Terra pode ser uma coisa mais séria do que parece. E uma coisa é certa, se nós continuarmos queimando combustíveis fósseis de maneira descontrolada, a temperatura média da Terra irá subir muito mais. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mais conhecido como IPCC, prediz que o aumento da temperatura da Terra possa chegar a quase 5 graus até o final do século XXI. Na melhor das hipóteses, a temperatura varia de 0,3 a 1,7 graus, e nesses casos, as populações mais bem desenvolvidas conseguiriam se adaptar ao ambiente. Na pior das hipóteses, a Terra se aquece em 4,8 graus, e nesses casos, tanto as populações mais ricas quanto as mais pobres sofreriam drasticamente as consequências. As extinções das espécies se tornaria ainda mais acentuada, e um grande deslocamento de colheitas e pessoas se tornaria necessário. Mas talvez todos esses números de cientistas e cálculos de físicos ainda não seja suficientemente convincente. Precisamos de mais provas. Precisamos ver o que estão dizendo. Pois bem, os sinais podem literalmente serem vistos pelos nossos olhos. Satélites americanos e grupos de estudos de geleiras têm anunciado diminuições recordes em coberturas de gelo no Ártico e na Antártida. Geleiras montanhosas estão começando a sumir. Climas extremos estão aparecendo em diversas partes do mundo e o aumento do nível do mar está cada vez mais acelerado. Da mesma forma, diversos cientistas têm afirmado que talvez estamos experimentando o clima mais quente dos últimos 120 mil anos. E o período de 2015 a 2019 representou os 5 anos mais quentes de toda a história. E a marca humana nisso tudo está cada vez ficando mais clara. Pesquisadores do IPCC concluíram em relatório de 2013 que a ação humana no clima é extremamente provável. Há uma chance de 95% de que nós não estamos errados quanto a isso. O relatório conclui que a influência humana foi detectada no aquecimento da atmosfera e do oceano, em mudanças no ciclo global da água, em reduções de neve e gelo, no aumento global do nível do mar e em mudanças em alguns eventos climáticos extremos. Mas afinal, o que tudo isso representa na verdade? Por que nós devemos nos preocupar com o aumento da temperatura da Terra, ou com o derretimento das geleiras, ou com o aumento do nível do mar? Por que tudo isso é prejudicial? Bem, vamos lá. Relatórios revelam que o aquecimento global deve ser acompanhado de aumentos significativos de mau tempo, como secas rigorosas, tempestades violentas, enchentes perto de ilhas e costas e climas mais quentes e mais frios em certas regiões. É por isso que um clima extremamente frio em determinado período do ano, por exemplo, não é a refutação poderosa que algumas pessoas insistem em afirmarem contra o aquecimento global. Esse é só mais um sinal de que ele realmente está acontecendo. Além disso, as mudanças climáticas podem estar fortemente relacionadas com explosões de diversas epidemias de doenças e crises humanitárias em diversas regiões do mundo. Estima-se que aumentos recentes de doenças como a chikungunya, a febre amarela, a zika, a cólera e a malária podem estar todas relacionadas com o aumento da temperatura da Terra. E por causa dos tempos mais quentes e mais secos, grandes regiões agrícolas de todo o mundo, como o Brasil, por exemplo, sofreriam danos tremendos. Isso inclusive poderia acentuar ainda mais a disparidade entre os países,
porque os países mais ricos teriam melhores condições de importarem o pouco de alimento que seria produzido a nível mundial, enquanto os mais pobres quase nada teriam para o seu sustento. Milhões de pessoas passariam fome e a desigualdade atingiria níveis jamais vistos. E também, conforme a Terra esquenta, o nível do mar sobe. O IPCC estipula que o nível do mar poderá subir até 1 metro nos próximos 80 anos. Em parte, isso se deve porque a água tende a se expandir quando ela é esquentada, e em parte por causa do derretimento do gelo glacial e polar. O aumento do nível do mar coloca em risco diversas ilhas e regiões costeiras de todo o mundo, que poderiam ser parcialmente ou totalmente submersas pela água. Isso poderia gerar um imenso problema de refugiados ambientais. Milhões de pessoas seriam obrigadas a deixarem as suas casas. E para onde essas pessoas deveriam ir? Qual o país que teria a obrigação de aceitá-las? De maneira mais ampla, os resultantes do aquecimento global são diversos. Mudanças climáticas, secas, aumento de doenças, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, desastres naturais, entre diversas outras coisas. Essas consequências são tão desagradáveis, tão difíceis de serem aceitas e tão difíceis de serem solucionadas que recorrentemente há esforços para que algo de errado seja encontrado na história. Alguns desses esforços são naturalmente feitos por cientistas. Afinal, tentar falsear uma ideia é da natureza científica. Já outros esforços são motivados pela perca de lucro das empresas afetadas. E serão altas as recompensas para aquele ou aqueles que um dia conseguirem encontrar alguma evidência de que o aquecimento global não exista ou de que a ação humana não tem interferência nisso. Muitas pessoas e indústrias se beneficiariam. Mas como a maior parte dos cientistas vem dizendo, essa é uma esperança muito pouco provável. O que é extremamente mais provável é que nós estamos causando um problema para nós mesmos. Por causa da queima desenfreada dos combustíveis fósseis, nós temos gerado desde problemas respiratórios, colocado em risco a vida nos oceanos e nas florestas e gerado perigo para as populações costeiras. Mas certamente ninguém tinha isso como objetivo quando nós transformamos esses combustíveis fósseis na base da nossa civilização. O foco era apenas gerar o máximo de lucro e dar apoio econômico e militar para as nações. Os danos foram involuntários, não haviam más intenções. Esse modelo de civilização fez com que muitas pessoas tenham se beneficiado e, consequentemente, também contribuído com o problema. Mas nenhuma pessoa, indústria ou nação sozinha nos colocou nessa enrascada. Isso quer dizer que nenhuma delas sozinhas também possuem a total responsabilidade. Não é hora de apontar os culpados, é hora de nos unirmos e trabalharmos juntos. Talvez a maior dificuldade seja superar a resistência por parte de alguns. As preocupações com as mudanças climáticas resultam em mudanças de hábitos que o grande establishment industrial, político e econômico não vê com bons olhos porque por vezes não se tratam de mudanças economicamente lucrativas. Mas do que adianta um crescimento econômico admirável se no futuro não existirem humanos para desfrutar disso? Olhando desse ponto de vista econômico, se torna até compreensível entender por que algumas pessoas, políticos ou indústrias que possuem grande poder em suas mãos estejam fazendo de tudo para negar o que a ciência vem dizendo. Mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa: a ciência não se importa com as nossas opiniões ou com o que nós queremos ou não que seja verdade. Negar os fatos não irá mudar a realidade. O problema continuará existindo e uma hora ou outra a conta será cobrada. A história mostra muito bem o que acontece quando nações costumam negar o que a ciência diz. Mas talvez nós não aprendemos o suficiente. Somos novatos demais para lidar com problemas tão complexos como esse. E é natural que nós humanos, quando nos deparamos com um problema muito difícil de ser solucionado, nós preferimos fechar os olhos e negar a realidade. É mais confortante assim. Mas isso não quer dizer que necessariamente essa é a melhor opção a ser feita. Buscar as soluções, apesar de mais árduo e mais difícil que seja, me parece ser a melhor escolha. Só que no caso dos problemas ambientais, muitas pessoas ainda estão preferindo o perigoso conforto da negação. Conforme as evidências aumentam, a vontade política de fazer algo a respeito está cada vez mais diminuindo. Eu acho que a grande questão que fica é a seguinte: será que nós estamos dispostos a arriscar as nossas vidas e as vidas daqueles que virão depois de nós por causa de algo assim?